Olá, meu nome é Giovanni, sejam bem-vindos ao seu guia literário. Hoje eu vou recomendar um livro da editora LPM, é uma editora que tem uma coleção muito grande de livros de bolso sobre todas as áreas do conhecimento. São livros mais baratos, bem acessíveis, que tratam de todo tipo de tema interessante, ciência, filosofia, literatura, história. E hoje eu vou recomendar um livro do escritor inglês, foi um grande escritor de ficção científica e historiador inglês, o Herbert George Wells. É o livro Uma Breve História do Mundo. Nesse livro, Wells faz uma síntese de toda a história da humanidade. Esse livro foi publicado em 1922 e Wells vai traçando uma síntese de toda a trajetória da vida no planeta Terra e de todo o ser humano. Ele começa abordando a origem do planeta, a formação da Terra, depois a origem da vida, a evolução da vida, várias fases da evolução biológica, como o planeta foi se adaptando, criando condições cada vez mais adequadas para o desenvolvimento da vida e da civilização. Ele trata dos ancestrais do ser humano e aborda o surgimento do ser humano moderno, o Homo sapiens, vai falando de como a origem da civilização, os primeiros grupos humanos, e ele vai detalhando em cada capítulo como surgiu o início da agricultura, como foi o surgimento e evolução da escrita, como foram se formando as primeiras grandes sociedades do mundo antigo, o Egito, Babilônia, a China, a Índia. Depois aborda as grandes civilizações clássicas da Grécia, de Roma, como surgiram os povos navegadores como os fenícios, os grandes navegadores da antiguidade, como a evolução política foi se desenvolvendo também, as primeiras vilas, depois as cidades-estado, a formação dos primeiros países, dos primeiros impérios no Oriente Médio, e vai abordando todas as questões da evolução da história humana, como foram surgindo os primeiros códigos de leis, como era o pensamento primitivo nas primeiras sociedades, baseadas na mitologia, antes de ter surgido a filosofia, o pensamento racional na história da humanidade, como foram surgindo as grandes conquistas, como a democracia que surgiu na Grécia, a estrutura do Império Romano, como conseguiu centralizar o poder num dos maiores impérios que já existiram, e vai abordando a desintegração do Império de Roma, a invasão dos povos bárbaros, como se deu o início da Idade Média, como o pensamento humano foi evoluindo nesse período, no período do mundo antigo, depois do mundo medieval. E o Wells vai abordando todas as grandes questões da história da humanidade. Depois da Idade Média ele aborda o Renascimento, a retomada do crescimento das cidades, do crescimento do comércio, o renascimento das artes, da filosofia. Vai abordando a questão das revoluções do século XVIII, a Revolução Francesa, a independência das colônias da América do Norte, o surgimento dos Estados Unidos, aborda como se deu a formação dos grandes impérios marítimos de grandes colônias, como o Império da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal, como se deu a evolução do surgimento dos meios de transporte, a tecnologia do vapor, a revolução das comunicações com o telégrafo, o telefone, no século XIX, na era industrial, na Revolução Industrial. E o Wells vai abordando o início do século XX, como se deu o surgimento da organização da sociedade moderna no início do século XX,
como o mundo foi caminhando para a Primeira Guerra Mundial, como se deu o conflito entre todas as nações, na Primeira Guerra, que pode ser considerada de alcance mundial, que ocorreu no início do século XX. E é interessante que ele aborda capítulos específicos, civilizações da Índia, da China, por exemplo, quando se deu a desintegração do Império de Alexandre, da Macedônia, como surgiram os novos impérios na Pérsia, o Império Parto, o Império Sassânida, e ele vai detalhando todas as etapas da evolução da história humana. É importante a gente lembrar que essa é uma obra clássica, que surgiu no início do século XX. Então, a questão que ele aborda das várias civilizações permanece atual, mas questões científicas como a origem da vida, a questão da geologia, a evolução do planeta Terra, questões da paleontologia, como se deu origem e evolução das formas de vida, o surgimento e a evolução dos ancestrais do ser humano, como o Australopithecus, o Homo erectus, o homem de Neandertal. Essa parte já está um pouco desatualizada do ponto de vista do estudo das ciências biológicas e geológicas. Então, é sempre importante quando a gente lê uma obra clássica como essa, ter isso em mente, o contexto onde essa obra foi produzida. Uma parte continua atual, é um livro extremamente didático, agradável de ler, fácil de entender, mas a gente deve sempre ter em mente que o conhecimento vai evoluindo, vai caminhando o tempo todo. Então, algumas questões dessa obra, questões científicas, já estão um pouco desatualizadas. É importante a gente fazer um estudo dessas áreas, aqueles que querem conhecer essa área de estudo, e atualizando o conhecimento. Mas mesmo um pouco desatualizada, é uma obra extremamente interessante para quem quer conhecer toda a síntese da história humana. Essa é a nossa indicação de hoje, uma breve história do mundo, do pensador inglês, um grande escritor do início do século XX, Herbert George Wells, que enriquece muito o nosso conhecimento na síntese da história do mundo. Se você achou esse vídeo interessante, procure se inscrever no canal para ter acesso a outros vídeos de vários estudos interessantes que a gente já produziu. E procure compartilhar esse vídeo com outras pessoas para a gente levar o mais longe possível essa divulgação da boa literatura, para enriquecer o conhecimento das pessoas, para a gente estar cada vez mais se aprofundando no estudo de várias áreas do conhecimento humano, e está se tornando uma pessoa cada vez, um cidadão cada vez mais preparado, mais esclarecido e mais enriquecido de conhecimento, para a gente se tornar alguém cada vez mais capacitado e mais preparado para conviver com esse mundo moderno que vai evoluindo, se desenvolvendo cada vez mais. Essa é a nossa indicação de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Procure compartilhar esse vídeo e até o próximo encontro no próximo vídeo.